Se tem uma especialidade da medicina que a gente pode considerar uma arte, é a patologia. E no episódio de hoje do Mundo Lab to Lab Pardini, a gente vai te mostrar por quê. Não é, Roberto Santoro? Exatamente, Rafael. Hoje nós vamos falar da anatomia patológica, os seus desdobramentos, as áreas de atuação e como amplificar as suas oportunidades de negócio através da anatomia patológica. E para conversar conosco, a gente tem a alegria de receber aqui nos nossos estúdios Gustavo Stuani, diretor de operações e negócios do Grupo Fleury. Prazer, muito obrigado por estar conosco. Muito prazer, obrigado pelo convite. E também Dr. Nicolino Lia Neto, fundador e proprietário do Laboratório IPC de Araraquara. Muito obrigado. O nosso artista na mesa. O artista. Doutor Roberto, quando a gente olha a anatomopatologia, é uma especialidade da medicina que, à medida que a tecnologia também vai avançando, que a expectativa de vida também aumenta, ela se torna mais relevante, né? Ela é muito relevante, Rafael, e também é rara. Rara em número de profissionais. Então, cada vez mais a gente vai ter a necessidade de ter mais anatomopatologistas e de forma global. Parece que há um déficit mesmo de profissionais nessa área, nessa especialidade, mas ela é uma das mais importantes, porque ela é mais definidora. Quando você tem ali uma biópsia, ou uma peça, enfim, ou uma peça cirúrgica, ela pode definir um diagnóstico que tem outras repercussões, e principalmente na área de oncologia. Então nós vamos falar de vamos explorar todas essas conexões aqui com o Gustavo e com o Nicolino, justamente para ver onde nós estamos hoje, qual que é o futuro, quais são as áreas de atuação. E queria começar com o Nicolino. Vamos. Que na experiência dele, o nosso anatomopatologista aqui. Nicolino, quais são as principais áreas de atuação da anatomia patológica? A anatomia patológica, para a gente definir ela, faço umas analogias como se fosse uma ponte. Ela é uma ponte que vai unir as doenças com o possível de melhora para o paciente. E nós estamos bem nesse caminho onde o intuito nosso sempre é ajudar. Nós temos que usar todas as ferramentas possíveis para conseguir chegar a esse diagnóstico. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Diferente de outras áreas que podem perder essa oportunidade, a patologia não pode. Quando o exame chegar para você, você vai ter que colocar toda a sua energia nesse exame e para que nada deixe passar. Então, você tem que usar todas as ferramentas. É mandatório isso para a gente. E é uma luta em cima de luta. A gente lê múltiplos casos, tem que acertar todos os casos. Então, você tem que ter uma metodologia e um planejamento para conseguir executar com perfeição essa função. Nicolino, e onde que ela começa, por exemplo? É a chegada de uma peça, de uma biópsia? Qual que é o início dela? A história começa quando o paciente procura um médico para fazer um check-up ou ele tem alguma dor, alguma patologia que está incomodando ele. Ele vai no clínico, o clínico começa a fazer as investigações e descobre e pede exames. Tanto exames de sangue como exames de imagem, uma radiologia, um ultrassom, uma tomografia. Ele vai pedir exames e detecta alguma coisa que chamou a atenção dele e ele tem uma suspeita que possa ser um tumor ou uma infecção. Aí, o que acontece? Ele vai passar por esse exame, ele vai ser encaminhado para fazer uma biópsia dessa lesão. Quando ele faz a biópsia dessa lesão, essa lesão vai para o patologista, tem toda uma técnica para ser feita de preservação, que nós vamos conversar sobre isso ainda, tá? Chama a fase pré-analítica. E essa biópsia chegando para o patologista, ele vai examinar esse material e ele é que vai falar, é tumor, não é tumor. Então, ele define o diagnóstico. É diferente do outro, que era uma suspeita. Quando chega no patologista, nós definimos o diagnóstico.
E no seu laboratório você então recebe exames escolhidos por médico ou por outras especialidades, radiologistas. Sim. Eles levam até o seu laboratório. Você tem atividade em hospitais também? Também a gente faz congelação intraoperatória, eu faço punção aspirativa. Tem um déficit muito grande para você fazer punção aspirativa guiado por ultrassom. O ultrassom na radiologia é uma especialidade muito rara, porque todos os outros são feitos por máquinas. O ultrassom não. O ultrassom é feito pelo ser humano. Então, o tempo para você esperar para conseguir fazer um ultrassom, guiado por uma punção guiada por ultrassom, demora muito. E, às vezes, a maioria das lesões que eu costumo fazer umas 4, 5 a cada 3 vezes por semana, e são nódulos palpáveis, onde não precisa ser guiado pelo ultrassom. Eu consigo palpar um nódulo na tireoide, um nódulo da mama, um linfonodo. Então, na necessidade, com isso nós agilizamos muito o processo. Com a experiência que a gente vai pegando ao longo da vida, por exemplo, quando eu faço já a palpação, que eu já vejo, e é essa a única hora que eu tenho contato com o paciente. É a hora que eu vou fazer a punção. Então, eu valorizo muito esse momento. E no corte e congelação, você tem ali um ambiente cirúrgico? No corte e congelação, aí eu sou chamado. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, o cirurgião está ali no pré-operatório, né, durante um ato cirúrgico, ele tem uma lesão e ele precisa da sua ajuda ali para estabelecer limites, enfim. Perfeito. Essa é uma atividade também que vocês exercem. Nós temos uma equipe, né, que um vai, o outro, no outro dia o outro vai, está tudo bem organizado. Mas nós trabalhamos com agendamento, né? O cirurgião vai fazer um quadrante de mama. Ele já agenda com a gente para nós irmos lá. Por quê? Porque hoje as cirurgias de mama, por exemplo, depois que eu passei pela punção, que eu dei o diagnóstico, nós fizemos o core biopsy. Porque eu vi que era um carcinoma de mama na avaliação da punção. Aí eu peço para fazer um core biopsy. Por que eu vou pedir um core biopsy? Para a gente ver a histologia. Eu estava vendo a citologia na punção. Na histologia, eu peço um core biopsy. Aí, esse caso vai ser muito mais ágil, porque eu já vou ter dado o diagnóstico para o paciente. Então, aí você pula muitas fases. Aí faz o core biopsy. Esse core biopsy vai para a gente. Eu vou examinar e vou ver o grau o grau tumoral, que tipo de tumor que é, e nós vamos quase sempre, principalmente em mama, pedir imunistoquímica já para esse material, para a gente ter a chance de fazer um tratamento neoadjuvante. O tratamento neoadjuvante é o tratamento que a gente faz antes de operar. Então, tumores com ER3 positivo e triplo negativo, nós estamos fazendo uma quimio neoadjuvante, indiferente do tamanho do tumor, e está tendo respostas excelentes. Então, com isso daí que nós já temos o diagnóstico do tumor de mama, já vamos fazer a cirurgia. O médico, na hora que ele pode contar com o exame de congelação intraoperatório, ele consegue fazer uma cirurgia muito menor do que faria antigamente, que precisava tirar quase a mama toda ou o quadrante inteiro. Ele vai tirar para mim um pedaço pequeno do tumor, já esvaziar os linfonodos, o linfonodo sentinela. O linfonodo sentinela é o primeiro linfonodo que vai captar se tiver alguma metástase para axila. Então, eu chego lá na sala de congelação, ele já está com a mama, o quadrante da minha mão, já está com os linfonodos sentinelas. Eu corto o tumor ali na frente com ele, a gente olha junto. Esse contato é fantástico entre a cirurgia e a patologia. E aí a gente vê, nós vemos aonde estava a menor margem, e aí aquela margem a gente já amplia, e com isso a gente consegue fazer umas cirurgias muito menos mutilantes, que vai erradicar todo o tumor. E eu vou examinar junto na congelação já também o linfonodo sentinela. Eu corto ele e para você ver o tipo de comportamento que está a distribuição do tecido linfóide, a gente já sabe se existe comprometimento ou não por neoplasia. No seu laboratório, na sua central, você recebe exames, por exemplo, de clínica de endoscopia, de ginecologistas, biópsia, peças cirúrgicas também que são encaminhadas, de cirurgias de hospitais. E você faz tudo no laboratório ou você usa também a parceria para imunistoquímica e para patologia molecular?
Você faz de tudo ou usa os parceiros também? Não, eu uso muito parceiro, Aham. sou muito grato ao Pardini. Aham. O Pardini, ele possibilita a gente assumir bastante responsabilidade, Aham. porque nós sabemos que contamos com vocês. Então, Uhum. é especial o que vocês fazem para a Aham. gente. E basicamente a parceria é mais na imunistoquímica e na porque molecular. Isso, por quê? Porque essa primeira fase é uma fase muito técnica, entendeu? Aham. Então eu tenho a equipe de macroscopistas que recebem esse material, fazem as amostragens, já toma cuidado para arquivar tudo direitinho, deixar o tecido que sobrou todo identificado, fixado, guardado para uma reabordagem, porque sempre tem essa reabordagem. Aí isso vai para o histotécnico, esse material vai ser processado, ele vai ser tirada a água do tecido e colocado parafina nele, no histotécnico. Aí com isso a gente faz o bloco de parafina. O bloco de parafina, ele vai servir para dar estrutura para a gente poder usar o micrótomo e cortar as lâminas bem finas para poder depois colocar na lâmina e poder usar a coloração e poder enxergar e dar o diagnóstico. Então, essa primeira parte, que é bem técnica, isso aí não vai ter jeito. Eu acredito que mesmo com a inteligência artificial, esse daí não vai ter jeito, porque é uma parte muito artesanal, vamos dizer assim, entendeu? Gustavo, nós fizemos grandes investimentos nessa área também de anatomia patológica, imunistoquímica, e veio também a integração do Pardini com o Grupo Fleury. Você pode nos falar aqui sobre a nossa estrutura, as dimensões, as especialidades que a gente tem, número de profissionais? Sim, com certeza. E se puder também ampliar para a interação com os nossos parceiros? Tá certo. Acho que como o próprio Dr. Roberto falou, nós temos aí um ambiente de anatomia patológica que talvez hoje seja um dos maiores da América Latina. Sem dúvida. Nós hoje contamos com 130 patologistas em 7 áreas técnicas distribuídas pelo Brasil. Então, nós temos um alcance geográfico, uma capilaridade que contribui muito até para o conceito de lab-to-lab que o Grupo Pardini oferece, uma vez em que nós conseguimos estar próximos do cliente e reduzir os prazos de resultado. Somam-se a esses 130 patologistas, 400 profissionais especializados para trabalhar nessa fase pré-analítica, que o Dr. Nicolino apontou, que é fundamental para que a gente tenha qualidade do laudo no final. E, além disso, nós temos aí toda a tecnologia necessária para a rastreabilidade das amostras. A gente não pode se esquecer que, mais do que nobre, a amostra de patologia é única. Né? É isso. A gente não tem outra amostra para recoletar. Diferente do sangue. Exato. Né? Então, nós temos que ter um processo de rastreabilidade e controle de processos logísticos que auxilie nessa segurança para o paciente e para o laboratório cliente. Nós temos que trabalhar essa amostra muito bem para que o médico possa laudar e, na sequência, no caso da ampliação para uma imunistoquímica, nós temos à disposição processos automatizados que garantem prazos de resultados muitíssimo competitivos, mais de 300 clones disponíveis para a realização dessa imunistoquímica e diferenciação dos tumores. Então, a gente oferece não só comodidade, né, para o laboratório cliente em não precisar aportar uma estrutura deste tamanho para fazer os exames, mas nós devolvemos do outro lado a solução completa. Nós vamos até o final do processo, da jornada do paciente. Além da conexão com a patologia molecular, né, e com a própria genômica também. Exato. A patologia, eu acho que o Dr. Nicolino explorou isso de alguma forma, mas ela funciona como um hub. Né? A gente tem contato com o consultório médico, então um dermatologista, por exemplo, vai fazer uma biópsia, vai encaminhar a biópsia para um laboratório de patologia. Um hospital vai encaminhar cirurgias, os setores de imagem, endoscopia vão encaminhar as biópsias, né? Sejam de próstata, mama, gastrointestinais e assim por diante. A patologia vai processar esse material, os médicos vão fazer o laudo e, na sequência, vão surgir cirurgias, vão surgir exames de genômica, vão surgir tratamentos para os tumores ou assim por diante. Então, do ponto de vista de processos e de negócios, ela
tem um papel fundamental ali na jornada do paciente, porque ela faz o intermédio e conecta todos esses serviços ao mesmo tempo. Tem um tema, Rafael, de tecnologia, que é a patologia digital. Uso de scanners e, enfim, você consegue transmitir também imagens para ajudar na laudagem. E eu queria ver a opinião de vocês aqui sobre a utilização, o quanto estamos evoluídos nesse sentido, quais são os principais desafios da patologia digital. Eu acredito que é uma tendência que não tem como voltar, entendeu? Porque quando por exemplo, os exames hoje de imagem, quase todos já saem até com laudo, entendeu? Então, tá evoluindo de uma forma que a avaliação da imagem, que quando você tem uma imagem de alta tecnologia, onde ela vai ser avaliada por uma inteligência artificial, e ela não vai ser um Face ID, ela vai ser por pixels. Então, ela vai ver um contorno de uma célula por pixel, não vai ver uma irregularidade, entendeu? Então, eu acredito que quando a gente chegar no momento porque eu acredito que vai ser em tudo isso, o algoritmo. O algoritmo é a palavra-chave do momento. Tudo que tem algoritmo, que é a receita do bolo, a inteligência artificial vai dominar. Mas na prática, hoje, nós estamos falando de escaneamento, correto? Isso. De imagens ali, de transmissão. Como que a gente utiliza isso no dia a dia aí, Nicolino, Gustavo? Se a gente utiliza, né? Eu tenho uma opinião sobre isso. Hoje, o que está pronto, o que nós fazemos mais uso da patologia digital é para alcançar os médicos em qualquer lugar que eles estejam. Exatamente. Então, acho que, como bem falado aqui, o médico patologista está se tornando um ativo raro. Isso. E hoje, o médico tem 2, 3 empregos, muitas vezes. Ele sai do hospital, vai para o laboratório, depois vai para uma outra clínica e assim por diante. E você poder dar ao patologista a comodidade dele laudar de qualquer lugar que ele esteja é fundamental. Isso é um ativo que acaba atraindo patologistas para o nosso serviço. Adicionalmente, os desenvolvimentos em inteligência artificial eles vêm avançando brutalmente aí ao longo dos anos. E você ter as imagens disponíveis para treinar os seus algoritmos, para dar condições de você aumentar a sua produtividade, de você trazer segurança para o médico priorizar aquilo que é verdadeiramente prioritário dentro da rotina dele, também é algo que vai auxiliar muito na patologia dos próximos anos. Eu estou fazendo bastante isso, principalmente biópsias endoscópicas. Nós recebemos muitas biópsias endoscópicas de estômago, intestino, recebemos muita biópsia de cone. São todas biópsias pequenas, core biopsy, próstata, que também são tudo pedaços de core biopsy. Então, esse tipo de material é excelente para escanear, porque ele é rápido, a qualidade é excelente, e você consegue laudar ele com rapidez. Para que as pessoas entendam, então, toda essa fase pré-analítico até a lâmina e a coloração, ela é feita ali no próprio laboratório. Tudo isso aí não tem jeito. Exato. E tem que ser feita com perfeição, porque senão você vai prejudicar lá na frente. A imunistoquímica é a biologia molecular. Exato. E aí você usa um scanner que vai escanear essa imagem e transmite para que outro anatomopatologista possa interpretar. Eu mando o laudo junto, todas as informações também tem que chegar antes. É como se ele tivesse sentado na mesa. Só que ao invés de ele olhar no microscópio, ele está olhando na tela do computador. Se precisar de dados de macroscopia, ele tem uma interação também. Pode vai junto, o papel vai junto. Vai junto também. Né? O papel. O papel onde está descrita a macroscopia é fundamental. Sim. Você não pode privar o patologista de informações. E você tem um sistema para transmitir isso? Tem um sistema para transmitir a informação, os dados. Elas são as imagens são muito pesadas, né? Então elas ficam armazenadas no nosso servidor e os patologistas eles acessam o servidor. Entendi. Então é muito mais fácil a consulta. Mas quando ele acessa, ele também no sistema ele acessa já o laudo, tudo, já está macro, já está tudo junto. Já tudo escaneado. Tudo é feito dentro do paciente. Tudo o que ele vai ter sentado na frente do microscópio, ele vai ter na casa dele. Eu queria acrescentar só um ponto adicional para a patologia digital, que nós temos explorado também, que é o acesso ao ultra especialista em determinadas topografias. Isso é bacana. Então, quando você precisa de uma segunda opinião ou tem alguma dúvida,
nem sempre esse especialista está ali do seu lado ou na sua região. E você fazer um escaneamento, ele pode acessar essa lâmina à distância, fazer uma discussão de caso, também é muito importante e encurta essa distância que a gente tem aí de um Brasil tão grande. Essa é a integração, isso é muito importante. Roberto, trazendo aqui para o lado do negócio, da gestão. Bom, ouvindo vocês três falarem é muito interessante porque deu para ver o impacto social da anatomopatologia, os desafios da anatomopatologia, tanto na formação dos profissionais, como também na manipulação, mas a gente também está vendo uma demanda crescente da necessidade da patologia. E aí, trazendo para negócio, Roberto, como é que é um laboratório em qualquer lugar do Brasil com entrega de patologia e sem patologia? O que nós estávamos até conversando sobre isso, Rafael, lembrar que os laboratórios, você tem laboratórios de anatomia patológica, que tem ali o anatopatologista, enfim, que faz a grande parte dos exames, encaminham, como é o caso do Dr. Nicolino, exames para coloração especial, patologia molecular. Mas a maioria dos nossos laboratórios, eles fazem mais a parte de citologia oncótica. Sim. Que é uma parte também. Lógico, importantíssimo. É importantíssimo, né? E é o grande volume, talvez, aí, que é recebido pela maioria dos laboratórios. Aqui a gente está falando um pouco além da citologia oncótica, né? Que é do dia a dia de um laboratório clínico, que tem a ver com a coleta, né? Na área de ginecologia. E a maioria dos laboratórios não tem essa especialidade, até pela dificuldade do profissional. O modelo de negócio geralmente são diferentes no Brasil, né? Um laboratório ele vai evoluindo como um laboratório tradicional de análises clínicas ou imagem, e os anatomopatologistas criam laboratórios também especializados. Sim. No caso aqui, você tem o laboratório do Dr. Nicolino, que ele partiu para análises clínicas também. Isso. Para associar. Para associar, justamente ali, para dar conveniência ao cliente. E nem sempre para um laboratório tradicional, até por ausência de profissionais, ele construir essa relação, né? Existem, do ponto de vista regulatório, existem necessidades também de ter um profissional na região, né? Assim, inscrito no CRM para poder fazer essa conexão, né? Para ele poder enviar, enfim, é uma necessidade regulatória, né? Mas é uma oportunidade aqui que nós estamos trazendo um exemplo de um anatomopatologista que tem um serviço grande de anatomia patológica e que usa o lab-to-lab complementar ou para hiperespecialização, ou para a própria coloração, para as colorações especiais, né? Então, na verdade, a gente tem essa disponibilidade, tem uma grande infraestrutura que o Gustavo trouxe aqui para a gente, justamente para apoiar os laboratórios como o Dr. Nicolino, né? Justamente para que a gente possa ser ali a referência. Eu chamo até de path to path. Isso aí. Em vez do lab to lab, é path to path. É isso. E é um exemplo. É claro que isso pode ser ampliado, né, de fato, mas você tem que ter realmente um profissional como o Dr. Nicolino na outra ponta. Deixa eu perguntar para o empresário Nicolino agora, para o gestor. Bom, já deu para ver sua paixão pela técnica. Sim. Né? Agora, por que você não faz tudo dentro do seu laboratório? Por que você manda exame para o Pardini fazer? Muitos laboratórios fazem. E eu faço alguns segmentos. Por exemplo, a imunistoquímica, eu faço a mama, que seria o painel de prognóstico, e faço o linfonodo sentinela, porque eu tenho muito movimento de mama. Então, esse material eu faço, por quê? Porque pela agilidade de eu já pego o caso no hospital e em 3 dias já está pronto, já vai para o tratamento. Então, essa parte eu faço. Mas todo o resto, que é o que você falou, os anticorpos, a quantidade de anticorpos que vocês têm, não dá. Você não consegue ter essa quantidade de anticorpos com a qualidade que vocês têm. Eu teria que fazer um painel muito menor, porque os anticorpos têm prazo de validade. E quando você vai rodar uma reação, você tem que usar junto um controle, positivo e negativo. Então,
Para você rodar é um preço, para você rodar 50 é o mesmo, quase o mesmo preço. Então não é viável para a gente. É o efeito escala, né? Efeito escala. Então, eu teria que ter para o meu movimento de patologia, eu teria que ter um outro laboratório só de imunistoquímica. Então, eu preferi viver mais a vida um pouco, ficar só na minha patologia e contar com o apoio fundamental de vocês. É claro, isso é só olhando um pouco o futuro. O ideal é que você tivesse, igual o Dr. Nicolino, laboratórios de anatomopatologias conectados com laboratórios de análises clínicas também. Sim, Essa conexão que seria um potencial muito grande para a gente, aí sim, fazer um apoio completo para ter essa perspectiva da análises clínicas, da citologia oncótica e da anatomia com todos os seus desdobramentos. Né? Vou fazer a segunda pergunta para o empresário. Vamos lá. Como é que foi, por que da decisão, como é que foi virar e como é que está sendo agora um laboratório de origem na anatomopatologia e agora está entregando análises clínicas também? Foi muito interessante, porque eu estava precisando em Araraquara, né, uma cidade grande já, e os médicos, os cirurgiões, meus amigos também sempre falavam, vamos fazer um negócio onde o paciente ele chegue com o pedido de sangue e já com as biópsias, com o Papa Nicolau. Então, facilitou muito a vida, tanto do médico, que pede os exames, como para o paciente. Há quanto tempo você fez essa... Já faz uns 20 anos. Hoje, qual o tamanho do seu negócio, assim, comparado à anatomopatologia e análises clínicas? É algo relevante dentro do seu resultado? Vamos dizer assim, para mim, vamos dizer que é 60%, 70% patologia, 30% análise. Dentro do universo da análise clínicas, eu sou um laboratório médio porte. Agora, na anatomia, eu tenho um movimento bem satisfatório. Então, é um apoio mesmo que eu dou para os meus pacientes que vão e os médicos que pedem os exames. Mas é interessante. E financeiramente ele dá uma alavancada muito boa no resultado, porque eu uso a mesma recepção, eu uso o mesmo marketing, eu uso o mesmo ambiente. Então eu acabo somando, agregando valor ao meu serviço. E Gustavo, nos últimos anos, como é que tem sido a visão estratégica do Grupo Fleury para essa área? Esse investimento cresceu nos últimos anos, diminuiu, ficou estável? Entendendo que tem demanda cada vez maior chegando para vocês estão preparados para isso? Estamos muito preparados. O investimento em anatomia patológica ele tem sido constante ao longo dos anos. A gente investe em digitalização, em interface de dados, em estrutura para aumentar a capacidade produtiva, na captação de profissionais, em educação técnica e médica, não só para dentro de casa, mas também para os clientes. A gente investe em processos logísticos mais eficientes, porque até para transportar a anatomia patológica, você tem especificidades, aí, particularidades que precisam ser respeitadas. É uma amostra que vem com compostos químicos que não são aceitos em qualquer lugar, amostras que vêm com formol, por exemplo, e são difíceis de serem aceitas em companhias aéreas, em transportes terrestres, inclusive. Então, existe um contexto ali que impulsiona a anatomia patológica dentro do grupo. Para ter ideia, hoje nós produzimos atualmente 2.600.000 casos por ano de anatomia patológica. Por isso que nós nos colocamos aí como provavelmente um dos maiores laboratórios da América Latina, né? Tudo isso vem aí com a necessidade de pelo menos 3.000 metros quadrados dedicados à anatomia patológica dentro do grupo, né? Os 130 profissionais médicos, os 400 profissionais técnicos, sistemas específicos, um ferramental todo particular para anatomia patológica. E, fora isso, a patologia digital. Nós temos hoje patologia digital nos nossos maiores sites e somos capazes de conectar os nossos médicos e as nossas estruturas através disso. E quando a gente compara hoje a entrega, a tecnologia, a expertise brasileira com as experiências internacionais, como é que a gente está no campo mundial? Olha, do que eu tenho conhecimento em relação a laboratórios que eu visito pelo mundo, a gente não deixa nada a desejar em termos de tecnologia e conhecimento médico e técnico.
a patologia é uma metodologia muito tradicional, né? Os aspectos técnicos, especialmente da patologia, eles são muito iguais no mundo todo, muito tradicionais e até muito antigos, né? A evolução vem aí com técnicas, maquinário, instrumentação para automatizar os mesmos processos existentes. Então, o que se fazia manualmente, hoje se faz automatizado, mas a técnica não muda drasticamente. Então, quando nós olhamos para laboratórios no exterior, nós temos não só tamanho, capacidade técnica, capacidade médica, as mesmas condições. Hoje, nós, inclusive, somos procurados, muitas vezes, para referência. Nós temos médicos brasileiros trabalhando no exterior, recebendo nossas lâminas e laudando de lá, em Portugal, Canadá, que eu me lembro aqui rapidamente de cabeça, mas nada a desejar. Estamos de igual para igual em relação ao que se oferece em anatomia patológica no mundo. Quer comentar, Roberto? Não, é só para... importante, a gente teve uma conversa anterior com o Dr. Nicolino, ele justamente trouxe essa experiência que ele teve no exterior e nós estamos também, assim, acho que na mesma perspectiva internacional. Talvez, eu não sei se o nosso volume, as nossas dimensões, às vezes a gente tem procurado soluções de automação, mesmo dentro do mesmo processo, né? E que pode trazer também uma facilidade ali, enfim, para quando você tem uma especialidade rara, você tem que às vezes concentrar na própria análise ali, na conclusão, e tentar automatizar o que é possível, né? Não que o artesanal não seja importante, mas em especialidades escassas a gente tem que procurar novas tecnologias para poder prover isso. E o que é mais importante nessa nossa interação é que o Lab-to-Lab Pardini tem um suporte de infraestrutura, tecnologia e de alta especialização, principalmente imunohistoquímica, patologia molecular, para ser um parceiro, um suporte aos laboratórios de anatomia patológica também. E não só isso, mas também assessorias. E esse é um ponto que eu queria perguntar do Nicolino. Quando você precisou de assessoria, de comunicação com o próprio médico dentro do nosso grupo, você foi bem atendido? Você tem esse suporte necessário? Sempre fui bem atendido, sempre converso direto com os patologistas, discutimos o caso. Às vezes eu mando lâmina ou uma lâmina, por exemplo, um material que só apareceu numa lâmina, mandou na outra, eu mando para eles, aí eles me retornam. É dinâmico. É dinâmico. Na verdade, quando você está dentro da patologia, é como se fosse uma família, entendeu? Porque está todo mundo ali sabendo o que está acontecendo, a responsabilidade que a gente tem e a dificuldade que é. Então, todo mundo ali para ajuda, todo mundo se ajuda. É difícil você não ter esse comprometimento entre os patologistas. Dificilmente você não vai ter. Porque tá todo mundo no mesmo barco ali e todo mundo tem que pedir ajuda. O médico patologista que é orgulhoso não vai para frente. Porque ele tem que ser humilde, olhar. E mais importante do que ele saber, o que ele sabe é ele saber, isso eu não sei. E aí você tem que pedir ajuda. Nunca solte um laudo se você não tiver certeza absoluta. Não tem porquê. Não põe o caso em xeque. Tem que ser... Tem dúvida, peça ajuda. Não faça... Não solte de qualquer jeito. Não existe isso. É muita coisa para a gente. Nós temos que pedir ajuda. E como que vocês enxergam o futuro? Futuro como negócio, futuro como tecnologia. O que está por vir aí? É mais digitalização? É mais algum tipo de automação nos processos existentes? Como que vocês enxergam ali para frente? Sabendo desse cenário de raridade de profissionais, enfim. Porque o que acontece? Nós temos que pensar primeiro em tratamento, porque está evoluindo muito. Agora, com a parte de biologia molecular, nós estamos descobrindo os alvos, né, que nós vamos atingir. Então, o que acontece? Isso aí é muito bom, porque você vai direto na célula que está alterada, tendo muito menos efeito colateral. E quando você... faz esse tipo... Antigamente era só quimioterapia, matava tudo. Todas as células que estavam dividindo iam morrer. Então tinha muito efeito colateral. Hoje, com essa terapia-alvo,
Você vai especificamente na célula. E, por exemplo, e a imunoterapia. A imunoterapia é um show. A imunoterapia, na minha opinião, é o que vai levar. Por quê? Porque existem os checkpoints. E os checkpoints são lugares dentro do DNA onde a célula tumoral engana o organismo. Porque nós temos milhares de células que poderiam ser tumores, mas o organismo vai lá, faz uma apoptose, a célula morre. Por que essa célula escapou? Por causa desse checkpoint. Ele engana o sistema imunológico nosso para que essa célula ele enxergue ela como ela boa. Então, ele não vai lá. E os inibidores do checkpoint, que é o PDL1, ele vai chegar nessa célula e vai ativar ela, vai abrir ela para o nosso organismo. Aí você vai entrar com o linfócito nosso, vai lá e vai conseguir tirar. Eu acredito que você tratar um câncer com a própria célula que a gente tem, acho que vai ser o grande pulo do negócio. Além dessas evoluções, né, da terapia droga-alvo, da imunoterapia, quando a gente olha especificamente o modelo de negócio, como que você está vendo, assim, como que a gente vai criar atratividade para a especialidade, ou realmente vamos ter que otimizar mesmo a telepatologia para poder alcance maior? A raridade do patologista, né? Como que a gente vai... Eu, na minha graduação, o meu contato com a patologia foi muito pequeno, entendeu? Você não tem o contato. Você vai ter aula de microscopia teórica. Você vai falar uma lâmina, uma coisa que você nem sabe. A outra parte é uma autópsia. Quer dizer, também é uma coisa que todo mundo tem um pezinho atrás. Você acha que começar nas universidades... Tem que começar lá. Tem que começar lá. Por quê? Porque eu tenho certeza que eu recebo muitos alunos, porque nós temos lá na Santa Casa, tem a Faculdade Uniara. E ela manda muitos alunos. Os alunos acompanham a congelação comigo. Os alunos vão visitar meu laboratório. Eles conhecem a rotina que vê que tem toda uma estrutura montada. Não é aquele negócio que ele imaginava, que ele aprendeu na escola. Que tem a parte de congelação, que tem a parte de imunohistoquímica, biomol. E com isso, quando a gente conseguir colocar essa graduação para os profissionais, eu acredito que vai melhorar bastante a quantidade de patologista. Mas é o que eu falei. Hoje em dia, 1/3 dos patologistas tem mais de 60 anos. Então, está precisando... E são dados estatísticos da especialidade. Isso. Né? E precisa... Então, vai precisar ter uma renovação. Inclusive para professores, né? Você tem que ter professores bons, né? Que nem eu tive, graças a Deus, mas com carreiras acadêmicas. Carreiras acadêmicas fortes. E Gustavo, e o que está por vir, na sua visão? É uma pergunta bastante complexa, né? A gente queria ter uma bola de cristal aqui, mas eu vejo a digitalização do processo aumentando mundo afora, e o desenvolvimento dos algoritmos de inteligência artificial eles vão auxiliar o médico em fechar o diagnóstico e apontar para drogas específicas. A gente já vê hoje farmacêuticas que nos procuram para testar algoritmos específicos que apontam para drogas específicas. Então, do ponto de vista de processo, pode ser que no futuro a gente tenha ali, pensando em velocidade do tratamento e redução de custos, a possibilidade da operadora estar conectada com o laboratório de patologia, que está conectada com a farmacêutica, e tudo isso está rodando num fluxo em que você tenha direcionamentos automáticos e você possa reduzir o tempo de tratamento desse paciente. Seria uma jornada ampliada. Hein? Exato. Só aproveitando aqui, Gustavo, você acha que tem um desafio tecnológico ainda em termos do potencial de digitalização, da velocidade? Tem um problema de velocidade também, storage também de imagem. Você acha que isso vai melhorar? Eu acho que isso melhora na medida em que você tem o barateamento das tecnologias, né? O storage ainda é muito caro. E eu estou falando aí de imagens com gigas de tamanho, né? Para cada lâmina. A gente está falando de laboratórios que a gente faz 10 mil lâminas por dia, ou coisa assim. Imagina você digitalizar tudo isso e guardar tudo isso pelo prazo que a legislação exige. Isso. É um storage absurdo. As análises de inteligência artificial para cada lâmina ainda são caras, né?
Então, talvez para padrões nacionais, a gente ainda precise melhorar isso Aham. ao longo do tempo. Mas é algo que, assim como todas as automações que vieram, seja na área de bioquímica mais tradicional, seja na área de biologia molecular, estamos vendo isso agora na área de espectrometria de massas, automações. A área de patologia também vai passar por isso. Uhum. E esse método vai ficar mais barato, vai ter apontamentos mais rápidos, vai trazer mais acesso. E essa é o que eu acredito. Então você acha que vai ter um aumento de produtividade também Sim. do profissional baseado em AI, algoritmos, enfim. Maior facilidade de acesso também. Mas à imagem. essa produtividade eu vejo ela não como simplesmente fazer mais. Uhum. Eu vejo essa produtividade no sentido de você priorizar aquilo que é prioritário de verdade. Você colocar na frente, você dar ao médico, colocar na lista do médico e falar, olha esses 3 primeiros casos aqui, porque tem um paciente precisando deles muito rapidamente. Então, você associar os dados de patologia com os metadados que você tem do paciente e os dados clínicos e dados de imagem e dados de outros exames que você tem desse paciente dentro do seu laboratório, que é uma fonte de dados quase que inesgotável, vai ser fundamental para que você faça com que esses algoritmos respondam mais rápido a essas necessidades. Estamos chegando ao fim do nosso episódio. É interessante, Roberto, que a cada episódio a gente vai vendo uma realidade. É mais um pedaço da medicina diagnóstica que a gente vai ampliando tanto enquanto medicina e também como negócio, né? Exato, e o nosso objetivo aqui foi trazer o Gustavo e o Nicolino justamente para mostrar a parte de infraestrutura necessária, de modelo de negócio, mostrar a visão também do anatomopatologista, né? Todo esse conjunto de recursos e competências necessários, porque é praticamente uma atividade fim quando você dá um diagnóstico anatomopatológico, não uma atividade meio. Então, essa necessidade de infraestrutura, tecnologia, novos modelos para o futuro. E, além disso, também de ter um laboratório de referência que está investindo em infratecnologia, de hiperespecialização, para poder prover apoio a laboratórios como o do Dr. Nicolino, né? Então, esse é o nosso objetivo também, né? E eu espero que a nossa gestão de conhecimento tenha ajudado também o nosso cliente. Sem né? dúvida, Isso, sem dúvida. porque quando você tem um grande volume, você tem uma casuística muito grande, você vai acumulando conhecimento, casuística, que vai contribuir também para que a gente possa compartilhar isso e crescer em conjunto com o nosso cliente, né? E eu espero também que a gente consiga, doutor Nicolino, atrair outros laboratórios de anatomia patológica também, para ser um apoio, para ser uma referência e ajudar nessa construção em conjunto. Vocês são muito importantes para a gente. Nós temos que valorizar isso. E não é concorrência, não é nada. É uma necessidade mesmo. É complementariedade uma mesmo. coisa que caminha junto. Uhum. Doutor Nicolino, prazer. Muito obrigado pela sua participação conosco. Obrigado a vocês. Muito importante para mim, honrado de estar com vocês. Não, é um prazer para a gente e é um assunto difícil de trazer, Rafael. Falar de anatomia patológica talvez é um dos maiores desafios nossos em comunicação aqui. Uma especialidade muito singular em vários aspectos, né? Muitas vezes é artesanal e tão impactante. Sem dúvida. E que muitos clientes aqui do Lab to Lab, mais de 8.000 no Brasil, têm dúvidas até estruturais de como isso funciona, como é o dia a dia, e que você tem dentro do Lab to Lab, dentro do Grupo Fleury, justamente esse apoio, essa referência e esse conhecimento para ser compartilhado e para que a gente construa uma especialidade melhor no futuro e mais atrativa para novos profissionais. Sem dúvida. Gustavo, muito obrigado. E aí é importante também todo esse episódio é também um agradecimento e uma homenagem aos mais de 500 profissionais dentro do Grupo Fleury, da sua equipe, que também seguem arduamente essa missão tão importante na medicina. Agradeço a oportunidade e agradeço aí pela homenagem aos colaboradores que fazem esse dia a dia aí especial. Obrigado. Doutor Roberto, nos vemos no próximo episódio. Nos vemos no próximo episódio. Mas talvez não tão desafiador como esse de hoje. Mas a gente vai seguindo. E é claro, é importante para quem está assistindo a gente, gostou desse papo? Segue, olha para a barrinha que está à sua direita, ou então o próximo
tópico no seu tocador de podcast e vai assistindo os próximos episódios ou os episódios anteriores do Mundo Lab to Lab Pardini. A gente, a cada episódio, vai abrindo novas realidades, né, Roberto? Exatamente. E também dentro nós temos uma equipe também de gerentes, executivos, enfim, disponíveis aí em todo o mercado do Brasil. Qualquer dúvida, qualquer oportunidade nessa área, nós temos uma infraestrutura para poder atendê-los, uma logística, além da infraestrutura de produção de alta especialização. E ainda temos um grande amigo, que é o Dr. Nicolino, para nos ajudar também no futuro. Sim, pode contar comigo para qualquer coisa. Obrigado pela audiência, até o próximo episódio.